Olá, meus queridos, tudo bem? Queria compartilhar com vocês hoje, nesse quarto episódio da nossa série Conversas, uma conversa transformadora também. Uma conversa que trouxe mudanças para a vida de uma pessoa, de um personagem bíblico, que depois disso ele avançou cada vez mais dentro daquilo que estava proposto por Deus para a vida dele. Então eu queria falar com vocês hoje sobre Isaías, o profeta Isaías. Eu queria citar aqui Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 é uma passagem bíblica que relata a chamada visão de Isaías, ou seja, o momento em que Isaías está no templo e nesse momento ele tem uma visão dos céus. E a visão que ele tem dos céus é fantástica, é a visão de um mundo que não para, é a visão de um mundo que não dorme, é a visão de um mundo que tem a presença permanente do Eterno naquele local. Então eu queria que você estivesse muito atento comigo agora nesse episódio, fosse comigo até o fim, porque tem uma verdade aqui muito interessante sobre adoração. Você que busca aí conhecer o que é adoração, qual é a verdadeira adoração, eu gostaria que você atentasse muito para esse episódio e para o próximo episódio também, o episódio número 5, que nós vamos falar sobre essa questão da adoração em algumas conversas. E a conversa de Isaías capítulo 6, ele diz isso. Ele diz que ele viu Deus, ele teve uma visão do Senhor assentado no trono. E essa visão assentada no trono foi uma visão dinâmica, porque ele estava num determinado local e ele conseguiu contemplar o funcionamento daquele dinamismo ali. Ele conseguiu contemplar um trono, o Altíssimo no trono, ele conseguiu contemplar os anjos presentes ali dentro das suas classes, e esses anjos cantando, esses anjos louvando, esses anjos adorando. O versículo 3 de Isaías capítulo 6 diz: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ou seja, é algo dinâmico, é algo que acontece 24 horas por dia, 7 dias na semana, e agora Isaías consegue observar isso. Ele consegue observar que ele está num local de verdadeira adoração, de verdadeiro reconhecimento da pessoa do Altíssimo. Ou seja, ele está num lugar limpo, um lugar sem a presença do pecado, um lugar sem a presença de fingimentos, sem a presença de nada que seja automático, nada que seja tão forçado. É simplesmente algo limpo, algo puro, algo que realmente acontece naturalmente, vindo ali dos anjos, vindo dos querubins e indo em direção ao trono, reconhecendo quem está no trono e dizendo para quem está no trono o seguinte: você é santo, você é santo, você é santo. Ou seja, consegue reconhecer e exprime de uma forma tão veemente, verdadeira, ali quem é realmente quem está sentado naquele trono. E Isaías, quando olha aquilo, Isaías se assusta, porque ele não entende que faz parte daquela equação, ele não entende que ele está ali, mas que, tem alguma coisa de errado aqui nessa conta. Alguma coisa não vai funcionar, porque eu sou pecador. Eu sou uma pessoa que mora no meio de pessoas de lábios impuros, eu sou pessoa de lábios impuros. E o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou contemplando aqui? O que Deus está permitindo que eu contemple nesse momento? E aí, num momento, ali naquele trono, naquela cena da visão dele, nós podemos dividir a conversa em dois momentos. Esse primeiro momento em que a conversa não é direcionada diretamente para ele, ninguém fala nada para ele, mas ele se toca, ele entende o que está acontecendo ali, e aí agora Deus começa aí o encontro dele para poder falar para ele. E aí ele é recebido naquele momento com uma purificação, há uma atuação do querubim, há uma atuação de um anjo que vai até ele e o purifica. E quando chega no versículo de número 7, mostra que ele foi tocado, né, os seus lábios, e os seus lábios foram então ali purificados. Então isso é muito importante, mas aí há uma conversa de Deus, aí ele consegue ouvir agora dos céus uma voz, e a voz está dizendo o seguinte para ele: a quem enviarei e quem há de ir por mim?
Ou seja, há uma pergunta sendo feita ali naquela conversa, naquele ambiente. Aquele ambiente ali é um ambiente tão fantástico, em que a própria presença de Deus é uma conversa. A própria presença de Deus já torna um ambiente tão fantástico que as pessoas, né, ali, no caso, os anjos, eles começam a declarar santo, santo, santo é o Senhor, e aí Isaías consegue perceber isso, mas Deus tem um recado específico para Isaías. Isaías, você está aqui, não está vendo tudo isso por acaso não. Eu quero que você veja isso, porque eu quero que você vá lá onde você está, que você avise ao povo, que você declare ao povo algo que eu vou querer que você faça. Você vai? E aí Isaías se coloca à disposição dizendo, sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes dele dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, foi preciso ele participar desse tempo com Deus, dessa conversa um tanto que sem muitas palavras com Deus. Uma conversa em que a pessoa de Deus foi suficiente para mostrar para ele realmente quem Deus é, quem os céus representa e quem ele, Isaías, é. Ele consegue reconhecer exatamente ali quem ele é e reconhece a ação de Deus na vida dele, a ação de purificação na vida dele. E ele se coloca à disposição agora para poder vir e fazer o trabalho que ele tinha que fazer, que era anunciar algumas verdades que Deus havia colocado no coração dele para que ele falasse ao povo de Israel. Nós tiramos alguns ensinamentos interessantes aqui, queridos, desse episódio. O ensinamento de que é preciso compreender que no momento que eu estou na presença de Deus, no momento que eu estou diante do Senhor, eu consigo entender primeiro quem é Deus, eu consigo entender também quem eu sou. Eu entendo quem Deus é, eu entendo quem eu sou, eu entendo para que eu existo, para que eu sirvo, qual é a minha missão, aquilo que eu tenho que fazer. Então se coloca à disposição do Senhor, que Deus o use cada vez mais, Deus a use cada vez mais, mas que a use primeiro nessa intimidade com Ele, nesse relacionamento com Ele. Porque o que houve ali com Isaías e Deus foi relacionamento. Ele conseguiu entender a forma dele se relacionar com Deus. E aí sim ele conseguiu entender aquilo que ele tinha que fazer com a vida dele, a partir daquele encontro, daquela conversa que ele teve ali com o Senhor. Uma conversa no primeiro momento sem muito diálogo, mas uma conversa que conseguiu expressar exatamente a vontade de Deus através da santidade dele para a vida de Isaías. Então que Deus o abençoe, que Deus o use, que Deus a use cada vez mais diante do plano perfeito dele para a sua vida. Deus abençoe.